Fala, turma do Super Ensino, legal falar com vocês, professor Luiz Fernando da Superdisciplina de História. Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a economia gomífera, expansão e declínio. Na aula anterior falamos sobre por que a borracha da Amazônia foi bastante cobiçada pelas potências europeias industrializadas e os Estados Unidos. Exemplo, lá nos Estados Unidos, o norte-americano chamado de Charles Goodyear inventou o processo de vulcanização da borracha. Ok? Então, a partir desse processo, os europeus e os norte-americanos, inclusive, passaram a compreender a importância desse material, dessa matéria-prima, nas suas atividades industriais. Então, a borracha passou a ser utilizada em diversos materiais industriais e para os bens de consumo. Como falamos na aula anterior, os calçados, né? As solas dos calçados foram revestidas por borracha, ok? Além dos pneus, né, pessoal? O Carl Banks, um camarada chamado de Carl Banks e o Henry Ford, eles começaram aí a construir os seus automóveis e as rodas passaram a utilizar essa borracha vulcanizada, né? Os pneumáticos também. Beleza, galera? Bom, então a importância da borracha para o Amazonas e para o Pará foi pelo seguinte, pessoal. A exploração desse material foi feito em toda a margem direita do rio Amazonas, do delta até o rio Madeira, ok? Do delta do Amazonas até o rio Madeira. Então, durante todo esse processo de 1870 até 1915, os seringueiros, os seringalistas, os donos das propriedades, certo? Eles passaram a extrair esse material de forma predatória. O nosso governo do Amazonas e o governo federal, por exemplo, não criaram nenhuma medida para defender a exploração. Nós não tivemos um programa de governo para incentivar o cultivo da seringueira. O que nós fazíamos naquele momento? Só extraíamos, ok? Então, por falta desse incentivo, um dia esse boom econômico vai fazer falta, tá? Mas, enfim, as exportações de borracha do Pará e do Amazonas. Olha só, para vocês terem uma ideia de quanto aumentaram as exportações. Exemplo, de 1825 a 1826, o Amazonas e o Pará exportavam cerca de 93 toneladas para a Europa. Depois, com o processo de vulcanização, que já falamos do Charles Goodyear, as exportações brasileiras aumentaram, ok? Então, nós passamos, por exemplo, em 1859 a 1860, a exportar cerca de 2.531 toneladas para o mundo. Ok, galera? Então, vejam aí a importância da borracha no cenário econômico nacional. Nós vamos disputar com outro produto agrícola que era o carro-chefe das exportações brasileiras, que foi o café. Mas, por exemplo, as atividades cafeicultoras, elas não paravam a sua produção. E o governo republicano daquela época fazia vários incentivos para defender a valorização do preço do café. Tá bom? Mas mesmo assim, nós aqui da Amazônia, o Pará e o Amazonas, nós fomos responsáveis pelo aumento da receita nacional. Ok? Outro benefício da expansão da borracha, galera, foi que nós incorporamos o Acre ao território brasileiro. Em 1903, pelo Tratado de Petrópolis, o governo brasileiro, comprou o Acre da Bolívia. Quanto custou? 2 milhões de libras esterlinas. E nós, governo brasileiro, nos comprometemos a construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Ok, pessoal? Então foi um processo aí de incentivo à construção de ferrovias na nossa região, que infelizmente não deu muito certo. Bom, pessoal, espero que tenham compreendido. Ainda falta só um detalhezinho sobre o declínio da economia gomífera que nós falamos na próxima aula. Um forte abraço e até a próxima!